Me chamo Emanuel, meu orientador de PIBIC é o professor Rony Geraldo Gomes Amorim, e o nome do meu projeto de iniciação científica é o átomo de hidrogênio 2D não comutativo. O conceito de não comutatividade na mecânica quântica foi primeiramente introduzido por Snyder em 1947, que propôs a ideia de que o espaço-tempo poderia ser interpretado como uma coleção de células de tamanho mínimo, onde não se existe uma ideia de ponto e a posição é dada pelos operadores de coordenadas não comutativas. Essa relação de não comutatividade entre os dois operadores leva a uma relação de incerteza entre as coordenadas de posição, de maneira análoga ao princípio da incerteza de Heisenberg. As ideias propostas por Snyder nos torna possível estimar a distância mínima a partir da qual os efeitos de não comutatividade se tornam relevantes no espaço, dado pela raiz do nosso parâmetro de não comutatividade θ. Diversos artigos nessa área de física de altas energias abordam o átomo de hidrogênio em um contexto não comutativo, porém eles se tratam de soluções numéricas, visto que os termos do denominador do operador hamiltoniano dificultam de se encontrar uma solução exata, e os resultados desses artigos acabam apresentando divergências entre si. Para encontrar uma solução exata para esse problema, utilizamos a transformação de Levi-Civita, de modo a simplificar a solução da equação de Schrödinger do átomo de hidrogênio 2D. Essa transformação é uma relação sobrejetora de R2 para R2 que é definida pelas seguintes expressões. Agora que temos a equação definida para esse novo sistema de coordenadas, podemos definir a não comutatividade nesse plano UV, redefinindo os operadores de coordenada e momento, e com isso também inserimos o parâmetro de não comutatividade na nossa expressão. Assim podemos aplicar a função de onda na equação e chegarmos a uma equação modificada de Schrödinger. Aqui nós aplicamos essa mudança de variável e também substituímos esse termo pelo beta. Novamente aqui usamos a definição dessa relação psi-z e substituímos essa expressão por lambda. Realizamos novamente uma mudança de variável. Finalmente chegamos nessa equação de número 8, que, observando bem, podemos perceber que ela é uma equação do formato da equação diferencial de Laguerre, que apresenta uma solução conhecida. E a partir dessa equação nós podemos chegar nessa outra expressão aqui, em que nós podemos obter os níveis de energia. Substituindo de volta nossos parâmetros lambda e beta, nós chegamos nessa equação aqui, também fazendo essa substituição n igual a 2L mais 1, que nos limita a trabalhar em valores de n que são inteiros e ímpar. Resolvendo essa equação aqui, encontrando suas raízes, nós chegamos nesse espectro do átomo de hidrogênio não comutativo bidimensional, o qual nós utilizamos séries binomiais até o segundo termo, de modo a encontrar essa seguinte aproximação. A partir dessa expressão, nós conseguimos encontrar a nossa correção não comutativa, que nos fornece um valor experimental para a frequência de transição, juntamente de um erro de frequência experimental, e esse outro termo aqui nos fornece um valor do erro teórico de transição, de 1S para 3S. A partir daquelas duas expressões do slide anterior, nós conseguimos fazer essa relação aqui, sabendo do fato de que, no caso bidimensional, a energia é 4 vezes maior do que a do caso tridimensional. Então, a partir dessa relação, nós conseguimos estimar a ordem de grandeza do nosso parâmetro θ, para a casa dos 10 a menos 17 metros. Então, é importante ressaltar, por fim, que o átomo de 2D ele não se trata de um modelo real. Ele é um modelo de brinquedo, mas ele nos permite tirar diversas conclusões a partir do nosso sistema analisado. Mas isso tem um revés. Nesse caso, nós não podemos verificar a transição entre o estado 1S e 2S. Apenas casos onde n é um inteiro ímpar, por conta daquela restrição que nós colocamos em uma mudança de variável anteriormente. Então, no caso 3D, nós poderíamos encontrar essa transição nos estados 1S e 2S, mas nesse caso não. Então, também identificamos, a partir do nosso resultado, a distância a partir da qual os efeitos não comutativos no espaço eles passam a ser relevantes, que seria essa escala de 10 a menos 17. Também fizemos essa mudança aqui para unidades naturais, de modo a facilitar a comparação com futuros dados experimentais a serem obtidos. Por fim, gostaria de agradecer ao professor Rony, Beatriz, o professor Vinícius e o professor Sérgio. Todos foram de muita contribuição para a realização desse projeto e sou extremamente grato. Muito obrigado, uma boa noite.